Olá, amigos e amigas, estamos iniciando mais um Reavivados por Sua Palavra, um capítulo da Bíblia por dia. Hoje falaremos do livro de Atos, capítulo 15, cujo título é A Controvérsia sobre a Circuncisão dos Gentios. Vamos ler a palavra de Deus para entendermos qual é o assunto. A partir do versículo 1. Então, Atos, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz o seguinte a palavra de Deus. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram com esses dois e alguns outros dentre eles subir-se a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto compartilhados pela igreja, atravessaram as províncias de Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros que relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns aceitos dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Até aqui. Bem, com o passar do tempo e o crescimento natural da igreja, começaram a surgir os conflitos, os desentendimentos. O primeiro deles, em consequência da conversão dos judeus, sobre a circuncisão. A igreja agora, queridos, não é mais um povo, ela é universal. Porém, os cristãos judeus começaram a pregar por sua própria conta, dizendo que a salvação só seria completa mediante a circuncisão. Essa era a discussão. Isso naturalmente gerou uma grande confusão, e para resolver essa questão, os apóstolos então se reuniram em Jerusalém. Atos 15, do versículo 7 ao 11, Pedro toma a palavra e dá o seu parecer. E o parecer de Pedro, diante da questão, é que a circuncisão é algo totalmente irrelevante após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ele argumenta que agora somos salvos pela graça de Deus, ou seja, não há mais nada que possamos fazer além de crer em Jesus, de que Ele é capaz de salvar. A partir do versículo 12 até o versículo 21, Tiago, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, concorda plenamente com Pedro e diz que é necessário, não é necessário impor um jugo pesado da lei sobre os gentios. Ele concordava que os gentios não deviam ser circuncidados, a exemplo dos judeus. Mas ele disse que era necessário que eles, gentios, observassem algumas regras. E ele diz que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Essas recomendações de Tiago nós devemos guardar ainda hoje. É assim que nós entendemos? Atos 15, a partir do versículo 22 ao 32. Após o parecer dos apóstolos e o testemunho de Paulo e Barnabé entre os gentios, os apóstolos de Jerusalém, dirigidos pelo Espírito Santo, enviaram novamente missionários para Antioquia, a fim de levar as boas novas, a fim de levar a decisão que eles haviam tomado nessa reunião. O objetivo era mostrar o parecer dos apóstolos com relação aos gentios e falar da alegria da igreja em ouvir como o evangelho estava sendo pregado e crescendo entre os gentios. Do 33 ao 41. Tendo passado algum tempo ministrando em Antioquia, Paulo sentiu a necessidade de fazer uma viagem, visitando as igrejas para ver como eles estavam. Barnabé achou a ideia fantástica,
mas queria levar com eles João Marcos. Paulo, por sua vez, não havia esquecido o episódio que havia acontecido um pouco antes, quando João Marcos os abandonou no meio da viagem. Os apóstolos não entraram em um consenso. Isso fez com que eles se separassem. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo muito com este texto bíblico. Paulo e Barnabé são dois cristãos fenomenais, maduros, cheios do Espírito Santo, sensíveis a Deus, mas ainda assim são seres humanos como eu e você. Nenhum dos dois cedeu. Nenhum dos dois queria ceder. Não importa o quão espiritual nós somos, algumas das nossas decisões serão um retrato da nossa humanidade e nada mais do que isso. Por isso, nós precisamos suplicar a Deus misericórdia e força para que não caiamos em tentação. Pense nisso e que Deus abençoe você e a sua família.